Bom dia, irmãos. Vamos estar iniciando a nossa EBD de hoje, classe Atitude Jovem. Vamos estar ouvindo a oração pelo pastor Júlio. Lembrar do pastor Antônio, do irmão Reinaldo, que é o segundo professor, vai estar fazendo uma visita lá, o pastor Antônio, com a irmã Renata, e pedir a Deus pela nossa classe de hoje, pelos alunos, pelo Guto, né, que saiu, ele está estudando, e onde ele fica, a internet dele não é muito legal, né? Ele termina não participando. Tá bom, pastor Júlio? Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais um domingo, por mais um encontro em que podemos estudar a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa iluminar o teu servo, irmão Gilberto, que o Senhor possa nos dar direção, Senhor Deus, para que esta reunião possa nos ajudar a crescer como servos do Senhor, e a todos quantos virem a ouvir esta mensagem através de outras redes sociais, mídias sociais, que essa mensagem chegue ao coração das pessoas, que ela tire essas pessoas do lugar onde elas estão e as coloque mais perto do Senhor, num patamar diferente, mais alto, mais elevado, com amor e desejo pela tua palavra, de servir ao Senhor, com o intuito de ser um vencedor, aquela pessoa que tem como algo mais precioso ser parecido com Jesus, estar mais próximo do Senhor, ser um cidadão que olha para o alto, para o céu, tendo a esperança, Senhor Deus, da glória e não apenas neste mundo. E que isto possa nos dar força e nos levar para mais perto do Senhor e apaixonados pela tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lição 11, o desenvolvimento da vida cristã. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem, eu nunca tinha pensado desse jeito. Hein, pastor Júlio? O pregador citou o versículo, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E ele falou que no original do grego, vida, eles dividem a vida, a vida pode ser para a gente vida é vida, né? Morte é vida. Pode ser uma vida somente por existir, lá no original, e pode ser uma vida cheia de significado. E por isso, vida com abundância, né? Não é só por viver, é um viver com significado, viver com felicidade. E depois, Cláudia estava comentando outra coisa, nada a ver com a mensagem, que eu acho que ela não estava nem acompanhando, que ela estava nos afazeres, e falando assim, daquele versículo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias nos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Quer dizer, viver uma vida fora, mesmo dentro da igreja, é o cristão, é o ateu prático, mesmo dentro da igreja, mas não vive uma vida com abundância, vida full. Depois, vê que não valeu a pena, aí tenta, né, lá na frente, tenta correr atrás como diz na gíria popular, correr atrás do prejuízo. E eu tenho duas perguntas aqui retóricas que me chamaram a atenção. Não está aqui na nossa lição, não. Quais são as suas inquietações? O que te tira a alegria? A Bíblia fala assim, quero lembrar daquilo que me dá esperança. Então, quais são as suas inquietações? O que te tira a alegria? Né? A gente não tem uma vida perfeita. O cristão... Ontem eu vi um filme sobre Deus Não Está Morto 2. E um filme muito bom, né? Quem não viu ainda, o 1, o 2, falando... Então, o pai da moça falando assim, a hora que o professor fica quieto é na hora da prova. Achei interessante. Ele fez uma ligação aí
da prova da sala de aula e da prova da vida. Então, não é que o professor não está ali, ele está, mas é hora da prova. Então, Deus está com a gente na hora da prova. Hoje, a gente vai estudar aí sobre a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3 e 4. Fala da justiça, da corrida proposta. A pastor Júlia tem até uns vídeos aí ilustrativos. Eu vou estar passando aí para o pastor Júlio para dar continuidade à nossa lição de hoje. Pastor Júlio. Muito bem. Então, eu quero convidar você a ler Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Vamos lá, você que tem Bíblia, mostra a Bíblia aí. Mostra, cadê a Bíblia? Quem está com Bíblia aí? Dani está com Bíblia ali, beleza, muito bem, isso aí. Vou mostrar nossas Bíblias aí. Então, Filipenses capítulo 3. Paulo começa dizendo assim: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Olha só que interessante, versículo 2. Tomai cuidado com esses cães. Paulo está chamando alguém aí, comparando essas pessoas aos cães. Coisa feia, então, né? A coisa aí não está boa para os filipenses. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Infelizmente, dentro das igrejas, ainda existem coisas desse tipo. Estava vendo a reportagem, se eu não me engano, ontem ou na sexta-feira, falando aí de um pastor que está vendendo feijão para curar coronavírus, né? Ele foi indiciado a prestar depoimento, se eu não me engano, não sei se já foi condenado ou não, mas acho que ainda não. Mas esse tipo de coisa a gente vê por aí, né? E outras piores. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Então, se for falar de lei, Paulo era o camarada que top em relação a isso, né? Circuncidado no 8º dia. Quanto ao zelo, versículo 6, persegui a igreja quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Para ele, como um homem que seguia a lei, ele era um homem top, né? Não tinha ninguém melhor do que ele. Porém, olha o que ele diz no versículo 7, olha como muda o discurso de Paulo aqui agora. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Paulo teve um encontro, Atos capítulo 9, um encontro com Cristo. Cristo da graça, não Cristo da lei. Ele até então seguia a lei achando que estava fazendo algo perfeito, assim como aquele jovem, quando chega perto de Jesus e diz: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E quando Jesus fala com ele, ele se entristeceu. Paulo se alegrou, porque ele achou que estava no caminho. E aí sim que ele teve um encontro no caminho com Jesus. Aí ele diz: então, o que para mim era lucro, olha só, às vezes a gente está cego, a gente acha que está fazendo alguma coisa boa, né? A gente está agradando, mas não está. A gente está quase lá, mas ainda não chegou à perfeição, ainda não chegou a uma situação onde você realmente pode abençoar ainda mais. Então, o que para ele era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Então, meu jovem, você adulto, sei lá, você que faz faculdade, você que estuda, você que está num ambiente onde a sua fé é o tempo todo sendo provada, a pergunta é: o que esse texto
diz para você? O que esse texto te leva a refletir, a pensar e a ter que mudar alguma coisa na sua vida? Eu estudo um livro, né, de exegese, na verdade, desde a época do seminário, né, exegese do Novo Testamento, e toda vez que você for ler um texto, um versículo, você deve fazer perguntas a esse texto. Então, um texto como esse, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo, o que era lucro para você? E que hoje você percebe que deve deixar isso. Ou que você era lucro, ainda te incomoda, ainda mexe com você, você de vez em quando acaba cedendo, mas você percebe que isso não deve mais ser lucro para você, você deve deixar isso aí. Então, eu leio um texto desse, aí esse livro me diz o seguinte: qual a primeira impressão que o texto provoca? O que ele provoca em você? O que ele comunica para mim nesta primeira leitura? Que associações e sentimentos provoca em minha pessoa? A empatia entre o que o texto diz e aquilo que eu penso e creio. Tenho um sentimento de contrariedade em relação a algo do texto. Há coisas às quais eu não posso concordar com o que acho incorreto. E aí, outro tipo de pergunta, por exemplo: que mensagem quer o texto comunicar para mim, pessoalmente, para a minha igreja, para a minha sociedade e em que atuo? Que ideias ou práticas defende? Quais críticas e por quê? Que implicações traz a mensagem do texto para a vivência da minha espiritualidade pessoal, eclesial e sociopolítica? Então, o que esse texto chama a atenção? Aonde ele quer te levar? O que ele de que forma ele mexe com você agora? Eu fico pensando, né? Se a gente fizesse uma lista de algumas coisas, o que a gente acrescentaria, o que a gente tiraria da nossa vida hoje, o que deveria tirar, certo? E aí, como eu disse, né, de vida nós somos, Gilberto citou aí o filme Deus Não Está Morto 2, né? Onde no primeiro é um menino, segundo, se não me engano, no segundo é uma menina, não é isso, Gilberto? Que é a personagem principal? Exatamente. Eles estão na faculdade e precisam ali testar eles são testados o tempo todo na sua fé, né? Na faculdade tem muito disso. Então nós devemos nos posicionar. Eu não sei se eu já citei isso aqui, mas quando eu em 2013 fui fazer um curso, né, no Rio, no domingo anterior eu dormi lá e aí eu fui num culto na Igreja Batista ali na Praça do Siqueira, Praça Seca, né, no Rio de Janeiro. E o pastor Novaes, ele pregou uma mensagem falando dessa postura que a gente tem que ter diante da sociedade. Olha que coisa interessante. Eu estava com muitas dúvidas, muito medo. E aí Deus fala assim comigo nessa noite. E na segunda-feira, iniciando o curso, o que o professor começa falando na sala de aula? Ele não era crente e tal, eu já fiquei meio preocupado com isso, aquela coisa toda. Eu falei, e agora, né? Agora é a hora de testar minha fé. E aí o professor começou a dizer que nós somos criaturas de Deus, somos animais racionais. Eu falei, rapaz, eu não posso ouvir um negócio desse e ficar quieto. Aí eu levantei a mão e falei assim, olha só, eu não sou animal, não. Mas não é não? Você não é criatura de Deus? Eu falei, além de criatura, eu sou filho de Deus. E Deus criou os animais e criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, essa ideia que a ciência diz que nós somos animais racionais, eu discordo. Rapaz, quando eu falei isso, o cara, ele ficou branco, tá? Ele era mais escurinho do que eu. E aí eu senti que ele ficou com uma raiva, eu falei, eu não vou arredar pedra aqui não. E eu fui até o final. E as pessoas depois na turma achou que eu era aquele cara, aquele chato da turma, não sei o quê, e depois acabaram no final da turma, todo mundo me colocando até como, digamos, o líder da turma lá e tal. Tanto é que eu saí de lá no final da turma, a dona do curso me elogiou, me deu até um emprego, disse que queria até que eu ficasse como professor do curso lá. Então, são coisas, situações que na hora a gente treme. Eu tremi na hora, eu fiquei com medo, meu Deus, e agora o que eu vou fazer aqui? Tremi na base. Mas a gente precisa estar firme na fé, entendendo que
São situações que a gente precisa, como o texto da lição diz, né, que a gente deve correr como aquele atleta, né, que corre em busca da medalha e tem esse objetivo, a gente deve ficar firme, né, até que a gente consiga. A gente pode não conseguir naquele momento. E eu tenho um vídeo que eu quero compartilhar com vocês, que é muito interessante, eu recebi essa semana. No momento em que nós somos testados, às vezes a gente pode não conseguir naquele momento. O que a gente não pode fazer é desistir. O exemplo desse vídeo, desse homem, imagina, será que a gente, depois daquela vergonha toda, né, de ser desclassificado, não conseguir nem levantar, fazer algo que o teu país está esperando de você, e de repente você decepciona, e o camarada tentou várias vezes. É essa tentativa, né, que a Bíblia nos chama atenção o tempo todo. A gente não deve parar, a gente não deve desistir. Lembrando sempre que Paulo, esse Filipenses, ele está, mais uma vez, preso ainda, né? Assim como Efésios, assim como Colossenses. Paulo está preso. E ele está falando, meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Ele o tempo inteiro está falando isso. Então, imagina, né, uma situação como essa, você está numa Olimpíada como esse atleta, e perder, ficar em último, não sei qual era a colocação ali, quantos participantes tinham, e ele tenta de novo, até conseguir o ouro. Essa é a vida cristã, né? A gente só vai conseguir quando chegar no céu, mas a gente não pode parar, não pode desistir. Então, sendo testado, procure melhorar, né? Nós vamos ser testados todos os dias. A Bíblia diz que nós somos lançados à morte todos os dias. Então, lembre-se disso, desses textos. Lembre-se de que Paulo estava preso, mas ele está o tempo todo incentivando as pessoas, dizendo para que não desistam. E essa é a mensagem que a Bíblia fala o tempo todo. Jesus nos falava isso. A Bíblia nos diz isso. Então, não desista. Prossiga. Fique firme. E olhe para o que o texto está dizendo. Mas, para mim, o que era lucro, para ser considerado perda, por amor de Cristo. O que você deve tirar, considerar agora como perda, como algo que não tem mais valor, para valorizar a sua vida cristã, a sua vida com Deus, a sua vida seguindo assim para a glória. Tudo bem? Obrigado, pastor Júlio. Está falando aí de corrida, né, de percurso, movimento e tal. A gente tem até uns pontos aqui falando desse assunto, porque a vida cristã e a vida natural daqui, elas são semelhantes. A gente precisa exercitar para ficar forte. Imagine quantos quilos tem ali, né? Não tem nem a menor ideia. Tem muitos, né? Deve ser uns 400. Será que no primeiro dia que ele entrou ali, ele entrou pegando 400 quilos?
né? No filme que eu vi ontem, Deus Não Está Morto 2, aí a menina pergunta para a professora, né? O que dá aquela segurança para ela, né? Isso é tempo de estrada. O que dá segurança para a gente é estar perto de Deus. A gente vai passar por dificuldade do mesmo jeito, mas a gente vai crescer, que vai valer a pena. Tipo uma coisa que a gente não quer fazer ou não gosta, mas precisa fazer. Quando faz, parece que tirou uma carga de dentro da gente. Tem lá, a gente, vamos fazer pensar aí nos afazeres domésticos. Foi dentro de casa, tá lá, a gente olha, vou deixar para depois. Olha de novo, aquilo incomoda, vou deixar para depois. Qualquer coisa, seja lá o que for. Aquilo fica gasturando. Chega uma hora, não tem jeito, eu vou fazer. Mas depois aquilo dá um prazer, parece que tira um peso de dentro da gente. A vida cristã, se a gente não enfrentar, é uma luta diária, né? Até chegar à estatura do varão perfeito. Não tem para onde fugir. Ou a gente é fiel a Deus e é feliz, ou a gente vai ser um ateu prático, que é aquele que vive na igreja, mas não cresce com Deus, né? Esse é um perigo que a gente corre, de ficar paralisado na vida cristã. E isso, né, a gente tem que tomar cuidado para não deixar acontecer, porque a luta é diária. Esse atleta aí, ele, para vencer, né, os outros também eram bons, tanto eram que chegaram ali até aquele ponto, né? Mas só um que vence a corrida, né? No nosso caso, quem vence, né? Se a gente não desistir, recebeu a salvação, está salvo, né? Mas se a gente permanecer na corrida, né? A corrida proposta, Paulo compara a vida cristã a uma corrida, em que cada crente é um atleta. Essa alegoria tem ensinamentos importantes a respeito da vida cristã. Aí fala do movimento, avançando para as coisas que estão adiante, né? Olhar para a cruz, seguir para o alvo, né? Tem pedra no caminho? Tem, claro que tem. Tem dificuldades? Tem. A vida do cristão, irmãos, ela no sentido humano, ela é igual de todo mundo. O cristão tem dificuldades, as mesmas dificuldades que outros têm. Mesma coisa. Então, se for olhar assim, a vida é de lutas e de vitórias. Não é só vitória, né? É de luta e de vitória. Até porque não pode ter vitória, logicamente, sem a luta. Como que pode? Se é vitória, é sobre alguma coisa que está lutando. Né? Eu vi, tem uma revista que a gente está estudando lá no Culto do Café, tem uma palavra que eu não esqueci, achei interessante. Fala que a liberdade, a verdadeira liberdade, é não fazer aquilo que eu quero fazer. Deu para entender o enrolo da coisa? Não fazer aquilo que eu quero fazer. Eu fiquei lendo, eu li várias vezes para entender. Pastor Cláudio Duarte, ele falou que, já contei isso aqui, ele foi na casa do amigo e perguntou, ele gosta de Coca-Cola. Você quer? Quero. Então vou pegar. Não. Mas você não quer? Eu quero. Mas eu não posso. Então, não fazer aquilo que eu quero fazer. Deu para entender? Ele queria Coca-Cola? Queria. Mas ele não tomou. Então, por que essa frase me chamou a atenção? Porque a natureza da gente humana, ela quer, né?
E a pessoa que não tem liberdade, ela vai precisar fazer aquilo que a natureza humana pede. Não existe vida cristã imóvel, por qualquer motivo que seja. Então, está estabilizada, eu estou com a vida financeira estabilizada, beleza. Eu estava conversando com um rapaz que já frequentou nossa igreja, ele e família, hoje eles estão afastados. Estive lá ontem, o Reinaldo já andou por lá também, catucando, convidando, e ele disse que a vida financeira dele está estabilizada, que ele não quer mais, do jeito que está bom, já está muito estresse, muita coisa e tal. Maravilha, né? Vida financeira estabilizada é um objetivo que o ser humano, em sã consciência, busca, claro. Mas e a vida cristã, a vida espiritual estabilizada? Essa não existe. A vida cristã está em pleno deslocamento, né? É um movimento, avançando para que as coisas, avançando para as questões adiante. Não existe vida cristã imóvel, por qualquer motivo que seja. A cada dia crescemos e avançamos nesta corrida. Gente, a vida com Deus é uma sede que a gente sempre bebe, sempre está satisfeito e a gente sempre precisa beber mais. Nunca a gente vai chegar num ponto aqui, aí, como o Paulo falou, corro, né, para o alvo e tal, até chegar à estatura do varão perfeito, porque varão perfeito, estatura do varão perfeito só na glória. O percurso, ele tem um trajeto como na corrida temos a largada, e é o movimento do novo nascimento e Cristo. Quer dizer, o ponto de partida foi aceitar Cristo, né? Aquele atleta lá que levantou aqueles pesos, né? Ele teve um começo até chegar ali. E esse meio aí, né? Quem sabe o que ele passou para chegar ali naquele... Eu lembro de Tássio. Tássio é um herói para mim. Tássio é um exemplo de vida. Quem conhece, não sei se o pastor Júnior conhece, filho de Queque, o Tássio. Tássio é um exemplo de superação, de falta de recurso. Foi na época na época que a gente estudava, né? Ele era adolescente junto com a gente aí, estava junto sempre. Exato. Tinha a Bíblia toda na cabeça. Ganhava toda. As gincanas bíblicas, Tássio mandava bem. Tássio, eu procuro ensinar isso para a Esther, que ela sempre quer botar a culpa no coleguinha por alguma coisa mal feita que está, né? Alguma coisa errada, brinquedo espalhado, não sei o que e tal. Então, nós somos responsáveis pelas coisas. A gente não pode botar a culpa nos outros. Fiquei esperando, fiquei dependendo de fulano. Gente, os que chegam, não fica esperando por ninguém, não. Não fica, não. Tássio, hoje, né, ele mora lá fora e ele vive disso, né? Casou e tal. Vive disso. E ele não desistiu. Tássio não tinha recursos para nada. Ele vendia água ali, ó. Vendia água ali. Tássio estava vendendo água para quê? Para arrumar dinheiro para lutar, sei lá onde. Porque não tinha recurso. Parece que isso dá um gás maior, sei lá. O percurso não é salvo. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio, né? O nosso prêmio, né? Qual que é o nosso prêmio? Qual que é o seu prêmio de vida cristã? Qual é o lucro? Né? O que a gente vive na vida cristã? O foco. Aqui a gente está vendo sobre a corrida proposta, que é um movimento, né? O cristão nunca está parado, não pode estar parado. O percurso, que prossigo para o alvo. Né? Qual o percurso? O foco. Qual o nosso foco na vida cristã? Né? A gente tem que ter foco. A gente vive uma vida normal, a gente trabalha, estuda, a gente vive uma vida social, nós somos cidadãos. Quando Jesus falou assim, qual é pega uma moeda aí, o que marca aí? Qual a imagem que tem? De César. Então, ele estava dando
eu tiro um outro ensinamento dali também. Se é de César, nós somos cidadãos daqui, né? É de César. Então, dá César o que é de César. Nós somos cidadãos normais, né? A gente tem as nossas limitações. No meio da multidão, nós somos normais. Com os mesmos, e a gente deve ser muito maior, né? Eu tenho uma coisa de mim mesmo. Eu não gosto de software pirata. Eu não gosto de comprar coisas piratas. Eu já comprei coisa pirata, já usei software pirata, mas eu procuro não, se eu sei que é alguma coisa pirateado, eu acho que aquilo cristão, a nossa vida com Deus, a nossa vida com Deus é a nossa vida com Deus, de forma que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém pode atrapalhar a gente, ninguém, só a gente, né? O maior inimigo nosso somos nós mesmos. Perseverança. A vida cristã é uma corrida que dura a vida inteira, né? O atleta está lá, ganhou a vitória dele, né? O ouro tal ali, ele vai dar uma descansada e tal, depois ele retoma, ele vai viajar e tal. Retoma, mas a vida cristã não tem sossego. De 24 horas. Sabe por quê? Porque o inimigo não dorme. Então a gente luta contra o inimigo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não podemos parar, desistir ou retroceder. A falta de perseverança inviabilizará a vida cristã. Temos aqui o prêmio, diferença das cidadanias, né? Cidadania do céu e da terra. Nós somos dois, como eu falei lá da moeda. De quem é a imagem de daí? De César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos da terra, né? Nós somos de direitos, temos direitos, temos também deveres. E somos cidadãos dos céus. Pastor Júlio. Eu quero concluir, então, com o capítulo 4, a partir do versículo 10, tá bom? Que diz assim: alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Vamos lá, então, o texto? Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava a oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Preste atenção nesse versículo. Não digo isso por causa de alguma necessidade. Paulo está completando aqui o que o Salmo 23 diz. De nada terei falta. Para ele não está tendo necessidade nenhuma, apesar de estar preso. Lembre-se disso. Ele está preso escrevendo isto. Não tenho necessidade de nada. Em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tem gente que não sabe fazer isso. Tem gente que ganhou na loteria, hoje está pobre. Ganhou no BBB, hoje está pobre. Né? Tem gente que não sabe gastar. Né? É como aquele filme Até que a Sorte Nos Separe. Né? O camarada ganha 1 milhão e gasta 1 milhão num dia. Né? Tenho experiência e pelo contrário, né? Quando as pessoas passam necessidade, as pessoas também não sabem. Pessoas que perderam o emprego, e a história é triste, né, de um homem que perdeu, tinha muitas dívidas, o camarada mata a mulher, mata os filhos e se mata dizendo que ele não tinha condições de viver e de suportar aquela situação. Então, quando ele tira a própria vida, né, achando que não tem condições de viver por causa daquela situação financeira, e deixa a família triste, né? Porque ele acha que a vida é só dele, não é. A vida não é só nossa. Tem pessoas que nos amam e a gente não pode dar cabo na nossa vida por isso, né? Não só por isso, mas esse é um dos motivos pela qual não devemos fazer isso. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Aí vem o célebre versículo que muita gente usa, que a União Feminina tem, inclusive, como textual para elas, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Há muita gente que pega aquela caixinha de promessa nesse versículo e olha, só posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas esquece de que Paulo, no versículo 10, está dizendo que ele não tem necessidade de nada, ele sabe viver bem na fartura ou na necessidade, ele está preso e está dizendo que não tem necessidade de nada. Isso é saber viver no mundo. Isso é saber viver nesse mundo com a certeza de que você não é daqui. A sua vida pertence a Deus, a sua vida está na glória. O que você espera está lá, o seu tesouro está guardado lá. Aqui é apenas um estágio, uma fase, apenas uma Olimpíada, onde no final, se você for fiel até a morte, você receberá o ouro, a coroa da vida, e que não vai enferrujar, ninguém vai roubar, é seu, ninguém mais vai tirar esse título, né? Porque o atleta, ele conquista uma medalha hoje, mas amanhã, na próxima Olimpíada, ele pode perder. A sua, não. No céu a gente ganhou, ninguém mais tira. É sua, ninguém mais vai tirar. Então, queridos, eu deixo este texto, né, para vocês, entendendo que nós vamos passar por várias necessidades, várias dificuldades. Vida cristã é isso, é luta constante, é viver morrendo todos os dias, e a gente precisa entender que nosso alvo é Cristo, olhando para Jesus, olhando para a cruz, olhando para exemplos de homens do passado, por exemplo, como daquela mulher, né, que sofreu lá, que sofre ainda hoje, né, os cristãos da China, os cristãos que estão na Coreia do Norte, tantos outros missionários. E a gente, quando olha para a nossa vida, a gente vê que a gente tem muita facilidade para tudo, e a gente às vezes reclama. Então, cuidado com isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Que tipo de agradecimento você tem feito a Deus, né? Diante dessas situações que nós temos vivido, pessoas aí perdendo seus entes queridos por Covid-19 e tantas outras enfermidades, tantas outras situações, e nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Nós nunca fomos presos por causa do Evangelho, enquanto os outros cristãos foram presos. Ontem eu estava passando na rua e vi dois meninos conversando, né, falando sobre essa questão dos discípulos quando foram mortos, né? Diz a história que Isaías, por exemplo, foi decapitado. Pedro, os homens, disse que ele foi crucificado, mas ele disse que não queria ser crucificado como Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo. Outros ficaram crucificado como um X, né, como uma cruz, assim, todo esticado. Então, foram perseguidos, queimados, né? Se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver a lista ali das pessoas que sofreram. Então, quando você estiver na sua vida cristã achando que você está sofrendo, leia Hebreus capítulo 11, para ver se realmente a gente está sofrendo. Isso vai nos dar uma certa vergonha, às vezes, da vida que nós estamos levando e achando que a gente está reclamando até demais. Então, lembre-se de que Paulo foi preso, foi condenado, foi morto, mas no final da vida ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O problema não é como a gente começa, o problema é como a gente termina. A gente pode começar muito bem e terminar muito mal, mas o que a Bíblia nos orienta é que aconteça ao contrário, que a gente comece de uma forma e termine melhor. Se você for ver a biografia, a história, tem vários vídeos dele do Amir Klink, o navegador brasileiro. Eu quando vou dar alguma palestra, alguma aula lá no curso de trânsito, eu uso esse exemplo. O pessoal fala: mas o que tem a ver navegação com trânsito? Eu falei assim: olhe para a vida desse camarada e você vai entender. Ele fez a travessia, né, da África até o Brasil a remo. Ele levou 100 dias para isso, sozinho, num bote, num barco. E a história, para não se alongar muito, né, você vai lá, tem vários vídeos dele no YouTube. E ele diz o seguinte: ele falou que ele queria chegar melhor do que ele estava. Ele chegou 25 quilos mais magro, ele chegou bem, não chegou estressado, cansado. Claro que teve uma equipe para isso. E quando ele chegou com 1,5 litro de água, um colega dele falou assim: rapaz, que bom, né, que você chegou com 1,5 litro de água. Eu falei assim: bom nada, era mais 1,5 litro de água de peso. Eu me programei para chegar com 0. Eu cheguei com 1,5 litro. Eu percebo que ele se programou tanto que ainda sobrou água para ele na viagem.
E ele disse, não, eu tinha que chegar com 0, eu programei para chegar com 0. Então, quando eu estudei esses vídeos dele, cara, tem vários lá, eu falei, meu Deus, né? Essa questão é muito interessante na nossa vida. Você programar, você se organizar para que tudo dê certo no tempo certo e você chegue bem, você chegue melhor do que você estava antes de quando começou a viagem, né? Até porque você está começando uma travessia perigosa, sozinho, a remo, 100 dias dentro do mar. Será que eu vou chegar? Será que eu vou atravessar? Muitos outros sofreram, morreram, não conseguiram atravessar, e ele conseguiu fazer isso em 1984. E depois fez outras travessias, né, no barco dele e tal, ao redor do mundo, e aí já é uma navegação mais profissional e tal. Mas é isso, né? A vida é assim, a gente deve criar dessa forma. Não vai ser fácil, não vai ser as mil maravilhas, mas você deve se programar, você deve buscar melhorar cada dia, chegar melhor, né, a cada dia. Eu li um livro, aliás, um livro não, mas eu li partes do livro e que te orienta a crescer 1% ao dia. E eu tenho procurado viver isso. A cada dia, melhorar 1%. Significa que ao final do ano eu estarei 365% melhor do que eu estava quando comecei em janeiro de 2020. Então, 1% ao dia. Antes eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se você faz um pouquinho a cada dia, poxa, eu vou fazer um pouquinho aqui hoje. E no final do dia você bate no peito e dizer, poxa, beleza, consegui fazer aquele pouquinho ali. No dia seguinte você tenta aumentar um pouquinho ou aumentar a sua porcentagem ou continuar fazendo aquele pouquinho. E você vai perceber, e eu tenho percebido isso, que minha vida tem melhorado a cada dia. Antes eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu queria estudar, eu estou voltando a estudar o grego, né? A gente está fazendo um curso online toda quarta-feira e eu queria, na época de seminário, eu aprender e não aprendi. Hoje eu tenho feito um pouquinho a cada dia e aquilo tem gravado, tem melhorado muito mais a minha vida. Então, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia. E aí você percebe que com uma semana você já está melhor, um mês você está melhor. Você cresce um pouquinho a cada dia. Essas são as porções, né, que a gente deve fazer, que a gente deve procurar admitir e trabalhar e colocar e aplicar na nossa vida, né? Então isso tem feito muita diferença na minha vida e eu espero que faça na vida de vocês também, tá bom? Amém. Obrigado, pastor Júlio. Vamos estar finalizando. Gente, essa lição de hoje fala das vitórias, né? O desenvolvimento da vida cristã. Fala da vitória, mas ela precisa ter um trajeto, tem um planejamento. Esse rapaz da África aí, que veio da África, ele planejou. A vida cristã não é de qualquer maneira. Ela é uma vida planejada. A gente tem um planejamento aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É um planejamento. E essa lição de hoje, lição 11, é o que a gente aborda aqui. É um planejamento. Então, vamos seguir o planejamento para que, quando a gente chegue no domingo, né, a gente tenha tido uma semana de crescimento, né, através da palavra de Deus que a gente aprendeu. Eu tô em dia, hein, Gil? Ó, opa! tudo marcadinho. Tudo marcado. Gente, como isso... A gente aqui, né, o pastor Júlio, o Reinaldo, a gente não consegue, com palavras, transmitir o que a gente aprendeu aqui. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Não tem palavras, eu não tenho palavras para transmitir o que eu aprendi aqui, né? O máximo que eu posso dizer é isso, né? É um crescimento individual. Como que a gente cresce? 1% ao dia. É muito. Gente, 1% é nada, não. É muito, né? Se for olhar no ano, a gente crescer 3,5 vezes mais de 3,5 vezes no ano, é muita coisa. Precisa lutar. Precisa ter o alvo, precisa ter a meta. O alvo é chegar no ano e estar quase 4 vezes mais do que eu estou hoje. Eu agradeço a presença de todos. Excelente domingo. Estudem a lição 12 para o próximo domingo. Pastor Júlio, mais alguma palavra final?
Não, não. Apenas agradecer aí a oportunidade de a gente estar junto mais uma vez. Valeu, foi muito bom. Fiquei muito feliz com a presença hoje, hein? Bastante gente, graças a Deus. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Excelente Um domingo a abraço. todos.